Tela preta. Goya Produções apresenta desenho simples de uma igreja. Estrelas rodopiam em seu entorno. Forma uma logo. Com a colaboração da Fundação Cari Filho e Fundação Telefamília. Tela preta. Jerusalém, província romana da Judéia. Primeiro dia da semana. Dia. Detalhe de 2 pares de pés correndo. Pedro e outro discípulo saíram a caminho do sepulcro. Percorrem uma trilha de terra pedregosa. O outro discípulo chegou primeiro ao sepulcro, mas não entrou. João para em frente à porta aberta do sepulcro. Observa o interior com um grande sorriso. Pedro se aproxima e entra no sepulcro. Surge o título: Terra Santa, o último peregrino. Dia. Panorâmica de uma grande cidade dos tempos atuais. Uma produção de Goya Produções e Neralgate 2020. Vista aérea de um bairro com diversas casas padronizadas. Num escritório, 2 homens concentrados leem documentos. Acho melhor mandar uma carta registrada e cortar essas bobagens. As alegações da rede de televisão são inconsistentes. Sim, pode ser. Por favor, passe os contratos do ano passado. Tem uma data aqui que não bate. Entrega os contratos ao colega. Por hoje chega, não aguento mais. Não, tenho que acabar com isso. A gente podia relaxar um pouco, né? Falta pouco, já vamos acabar. E daí a gente vai embora. Nossa, como você voltou dessa viagem. Você tá enrolando, né? Eu te conheço. Poxa, eu só preciso esticar um pouco as pernas, esfriar a cabeça. Depois a gente pega a reta final com força. Então tá, vai lá, descansa um pouco. Mas depois você termina. Tá bom. O homem de barba se levanta, pega uma jarra com água e despeja o líquido em um copo. Observa o colega trabalhar enquanto bebe o copo d'água. Eles se entreolham. Que foi? Eu disse que tem uma data aqui que não bate. Tem uma coisa que não bate. Você que não bate bem. Faz 2 semanas que você tá com essa história e ninguém acredita. Eu não quero que você acredite. É sério, pra Terra Santa. Meu melhor amigo faz uma viagem pra onde jamais iria. Aconteceu alguma coisa lá que você não quer me contar. Isso me faz pensar que ou você bateu a cabeça, ou que... Isso. Meritíssimo, o réu sofre de um tipo de desordem mental e não pode ser julgado sem antes passar por um psiquiatra. E é assim que você quer? Então tá, vai lá, perfeito. Eu achei ótimo, vai em frente. Tem certeza? Eu sou melhor advogado que você. Advogado do diabo. Tá, vamos ao julgamento. Vamos começar com o primeiro dia. Jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Juro. E por onde começamos? Acho que seria melhor começar com o local dos fatos. Perfeito, vamos ao local dos fatos. Tá. Ano 33 depois de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, província da Judéia, então parte do poderoso Império Romano. Imagens de mapas da região. No ano 70, suas legiões a invadem e destroem o Templo de Jerusalém. Pinturas dos fatos mencionados. Se espalham pelo mundo. Por mais de 2 séculos, os primeiros cristãos são perseguidos. É o grande momento dos mártires. A perseguição termina no século IV e com ela o paganismo oficial. A mãe do imperador Constantino, Santa Helena, viajou para a Terra Santa como peregrina em busca da Santa Cruz. E a encontrou. No século VII, na Arábia, Maomé se proclama enviado de Alá, cria sua própria religião, o Islã, e lança sua temível jihad, a Terra Santa, para a conquista do mundo. Logo, os muçulmanos dominam toda a Palestina e grande parte do Império Bizantino. De acordo com o Islã, Maomé subiu ao céu montado em seu cavalo Burak, a partir das ruínas do templo em Jerusalém. É por isso que a Mesquita da Rocha foi construída lá, com sua cúpula dourada, o 3º lugar sagrado do Islã depois de Meca e Medina. Imagem real do templo.
Por algum tempo, as viagens dos peregrinos à Terra Santa são toleradas. Mas no século XI, as tribos turcas convertidas ao Islã conquistam os lugares sagrados e encerram completamente as peregrinações. Os fatos mencionados são exibidos através de representações e filmagens reais, dando origem às cruzadas. Ao longo de quase 3 séculos, reis, cavaleiros e plebeus daquela Europa cristã entregaram-se ao ideal de restabelecer a cruz da pátria de Jesus. Mas só a primeira cruzada foi bem sucedida. Eles tomaram Jerusalém e outras cidades, e nelas os cruzados construíram igrejas e conventos, cujos restos mortais podem ser visitados hoje pelos peregrinos. Essas conquistas foram perdidas, e as outras 7 cruzadas não conseguiram recuperá-las. Em 1220, São Francisco de Assis conseguiu falar com o sultão do Egito. Isso abriu a porta para 800 anos de presença franciscana na Terra Santa, interrompida apenas pela conquista turca em 1523. Os turcos otomanos conquistam a Palestina e expulsam os franciscanos. Imediatamente eles erguem um muro ao redor de Jerusalém, que é o que o visitante vê hoje. Das anteriores, resta apenas o Muro das Lamentações, um pequeno vestígio do Templo de Jerusalém e, portanto, um lugar sagrado do judaísmo. A Mesquita Dourada, o Muro das Lamentações e o Santo Sepulcro são símbolos das 3 grandes religiões que, em comum, chamam Jerusalém de sua cidade santa e, portanto, defendem seus direitos de estar lá. Os filhos de São Francisco retornam um século depois. Eles restauram ou constroem igrejas, asilos, escolas infantis e residências onde mantêm a adoração católica. O domínio muçulmano da Terra Santa terminou com a Primeira Guerra Mundial. A Palestina, então, torna-se dependente da Grã-Bretanha, que oferece aos judeus para retornar à pátria de seus antepassados. Em 1947, as Nações Unidas dividiram a Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Os países muçulmanos se opõem. Desde então, uma série de guerras e outros conflitos têm colocado Israel contra os palestinos e seus aliados árabes. Suas tristes consequências, o muro entre eles, são sofridas pelos católicos palestinos e migram em busca de melhores condições de vida. A pandemia do coronavírus paralisou o turismo e as peregrinações de quais muitos deles dependiam. A terra de Cristo está sendo esvaziada dos cristãos. Aqueles que permanecem esperam por um milagre, que os peregrinos retornem, e em maior número do que nunca. Um guia fotografa o grupo de turistas, no escritório. Claro, se você pensar bem, é muito forte, porque a fé de milhões de pessoas tem sua origem lá, e ainda assim ninguém vai visitá-la. Na verdade, é provável que em poucos anos não restará nenhum cristão na terra de Jesus. E é uma pena, porque é um lugar com muita magia. Na verdade, Meritíssimo, era aí que eu queria chegar. Magia. Apresento, portanto, a primeira prova da acusação. E de onde você tirou isso? Com esse amuleto, quero deixar claro ao Meritíssimo que o réu acreditava em magia. Isso pode ter influenciado ele na viagem. Sim, Meritíssimo. Disso eu sou culpado. Eu era uma pessoa muito supersticiosa. E achava que isso poderia me trazer algum tipo de sorte. Mas não. Bom, ou sim. Depende. Meritíssimo, o réu está tentando nos confundir? Não. Para entender, temos que viajar de volta no tempo para a noite em que minha mãe nos deu a notícia. Na cozinha de uma casa, detalhe da torneira pingando. Você lembra que precisa arrumar isso, né? O quê? A torneira tá pingando faz tempo. Agora não tenho tempo de resolver isso. E não pode chamar um encanador? E precisa ligar pro jardineiro. E você não imagina como é que tá a piscina. Agora não podemos gastar com nada. Mas como não podemos? Não podemos e ponto. Ela o encara. O que foi, Álvaro? Além disso, vamos começar a economizar nesta casa. Você e as crianças gastam demais. Mas era só o que me faltava hoje. Você vai me contar ou não vai? As coisas não estão indo bem na empresa. A filial de Madrid fechou. Há várias obras suspensas e não sei quando vou receber. E também comprometi parte das nossas economias em investimentos. Quê? Se as coisas não se resolverem,
vamos começar a passar apuros. Não acredito nisso. Você nunca me conta nada. Não me deixa participar dos seus assuntos. Cuida do dinheiro como quer e agora vem com isso? Desde quando você sabia? Hein? O que a gente vai fazer agora? Como vamos pagar a matrícula da Universidade da Laura e a prova? Eu realmente... Não conte para as crianças. Eu vou resolver. Espero que você resolva mesmo. Ela sai. Detalhe da torneira pingando. A mãe desce a escada. Laura. Edu. Encontra os filhos na sala. Edu lê um livro e Laura mexe no celular. Laura, larga esse celular. Você não tinha que estudar? Eu já terminei. Eu posso descansar? Ah, não vai esquecer de pegar sua irmã, hein? Eu? É, você, quando ela sair da aula. Ai, mas que chatice. Eu vou à missa. Alguém vem comigo? Eu vou sair com as minhas amigas. Ela vira-se para o filho. Edu? No sábado, mãe. Uma vez por semana tá bom. Tudo bem. Ok. Vocês vão me pedir alguma coisa. No quarto, um moço mexe no celular. A quantidade da jogada? Ô, mãe, quer fazer o favor de bater na porta antes de entrar? Mas foi o que eu fiz. O que você está fazendo? É sério. Bom, você me leva para o supermercado e depois para a igreja? O quê? Agora? É. E o meu pai? Ele está ocupado, como sempre, né? Mais tarde, o carro para em frente à igreja. A mãe olha para o filho impaciente. Obrigada, filho. Você quer me acompanhar? Mãe... Depois tem que me acompanhar para fazer compra. Eu não quero carregar todas as sacolas até em casa. Eu já sei, vai lá. Eu te espero aqui. Ela sai do carro. Ele a observa entrar na igreja. Olha para o celular e o pega. Revira os olhos e suspira. Na igreja, o padre realiza a celebração. Oremos. Alimentados com as delícias do céu, pedimos ao Senhor que busquemos sempre o que nos assegura a vida verdadeira. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ao final da missa, a mãe sai da igreja. Ela observa a rua vazia. Séria, balança a cabeça. Vira o rosto e vê um cartaz na parede escrito Peregrinação à Terra Santa. Peregrinação à Terra Santa. No escritório. Protesto, meritíssimo. Calma, calma. Isso é um julgamento, não é um interrogatório. O réu está tentando desviar a atenção do verdadeiro problema. Todos os detalhes são importantes. Meritíssimo, o réu tenta nos distrair com outros personagens, mas queremos saber mais detalhes da mensagem que recebeu naquele dia. Por isso, apresento a prova número 2. No quarto, o filho ouve mensagem no celular. Oi, Pedro, e aí, tudo bem? Escuta, eu tô fazendo umas coisas do trabalho e tem umas contas que não fecham. Eu não quero achar nada, então me liga quando você puder, por favor. Pedro digita no laptop. Quando eu recebi sua mensagem, sabia que tinha que fazer alguma coisa. Se alguém descobrisse, me expulsariam. O colega abaixa a luz da luminária e encara Pedro. Então era tudo verdade. O chefe suspeitava que alguém estava passando a mão, mas eu nunca pensei que fosse você. Bom, eu parei para pensar naquela noite e... Na segunda, eu devolvi todo o dinheiro, mas... A verdade é que eu tinha um problema maior. Que problema, Pedro? Do que você está falando? Um problema... com o jogo. Bom, amigos servem para isso. Se você tem um problema, me conta e pronto, eu te ajudo. Eu te empresto dinheiro, o que precisar. Olha, eu agradeço mesmo, obrigado, mas já foi. Tá resolvido e eu também já tinha perdido tudo. Seus pais sabiam? Meu pai sabia. Mas mesmo assim foi viajar. Por quê? Na rua, a mãe caminha carregando as sacolas de compras. Carmen? Oi, quanto tempo eu não te vejo. Oi, Pila, que linda. Como vai? Faz muito tempo que não vemos você no coral. Eu ando muito ocupada. Vamos ver se eu consigo ir na semana que vem. Tá. Mas olha, deixa eu te falar sobre a loteria. Que loteria? O bilhete.
O bilhete de loteria. Saiu o número que a paróquia joga. Não me diga. Ai, você ainda não estava sabendo? Não acredito. Essas coisas só acontecem com você, amiga. Espero que não tenha perdido ele. Bom, o Miguel e eu passamos uma semana num resort nas Ilhas Canárias. E agora vamos dar entrada numa bela casa de campo. Eu não sabia de nada. Então, corre e vai buscar, porque você só tem 2 meses para receber o prêmio. Carmen afirma. Depois, em casa, Carmen procura dentro de vários livros. Ela encontra o bilhete de loteria. O bilhete! Com grande sorriso, Carmen comemora dançando pelo corredor. Mais tarde, a família sentada à mesa. E o Pedro? Olha só isso. Alguém viu ele? Não. Ele me deixou esperando, na saída da missa. Eu vi ele no quarto. Ótimo. Aí vem ele. Devia ser importante, para me deixar esperando com as compras. Sim, tivemos um problema no trabalho, o Juan me ligou. Senta de uma vez. Não, tô sem fome. Não, você pode ou não comer, mas tem que sentar. Eu preciso contar uma coisa. Injuriado, Pedro senta-se à mesa junto com os pais e os 3 irmãos. A mãe o encara. Vai logo, mãe, conta. Primeiro vamos agradecer, meu bem. Todos unem as mãos, menos Pedro, que suspira e abaixa a cabeça. Abençoe, Senhor, esses alimentos que recebemos por sua bondade. Amém. 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 Fala, mamãe, já falamos amém. Eu ganhei na loteria. Não brinca. Sério? Sorte de principiante. Muito? Bastante. Carmen, de quanto estamos falando? Dá pra um caprichozinho e uma viagem. Então eu pensei em irmos todos fazer uma viagem. Pra Disneylândia. Não, querida, um lugar muito melhor. Pro Caribe. Não. Pra Terra Santa. Não brinca. Quê? Pra onde? Pra Terra Santa. Em uma peregrinação com a igreja. Isso é sério. Sairemos em 2 semanas, aproveitando as férias de vocês. Como? Mas eu tenho os meus planos. Eu não tô acreditando nisso. Amor, esse lugar é muito perigoso. Você sabe, judeus, palestinos, e se sofrermos um atentado? No escritório, Juan. Facilitando muitas coisas pra mim. Mas quem pensa em ir pra um lugar que tá sempre em conflito? Oh, protesto meritíssimo. Eu também era um completo ignorante como advogado, mas a realidade é bem diferente. E posso apresentar testemunhos irrefutáveis. Cristina Somoza, Polícia Nacional, Ávila. Eu sou da Polícia Nacional. E trabalho nisso há 20 anos. E ir para uma cidade como Barcelona foi uma tremenda mudança na minha vida. Então, eu tinha 3 coisas a meu favor. Eu achava que eram a felicidade, que era a juventude. Eu tinha dinheiro e eu tinha amigos. Companheiros. Portanto, eu achava que tinha tudo. O tempo passou e meu segundo destino era viajar. Eu estava em serviços de proteção e viajei pelo mundo todo com personalidades. Mas devido a uma situação ruim, uma época ruim da minha vida, eu me sentia vazia e eu deixei o meu destino, mudei de destino, mudei de emprego e estava dando tudo errado. Nós morávamos bem em frente ao Mosteiro da Encarnação. E a minha mãe me disse, eu vi um anúncio na Encarnação que você vai amar. E é uma viagem para a Terra Santa. Aí eu fiz uma cara de espanto, porque nem tinha passado pela minha cabeça ir para a Terra Santa, ou seja, jamais. E eu disse que não era minha viagem, que eu adorava viajar para outros lugares, para ver coisas, ou viajar para a praia, e viajar para... eu sempre falo que foi uma época rebelde da minha vida, que era não para tudo. Tudo que me ofereciam, eu sempre dizia não. Eu fui muito relutante para essa viagem por várias circunstâncias. Desde as pessoas que iam e eu não conhecia, até porque me falaram que eu tinha que ir à missa, que tinha que rezar e coisa e tal, mas eu não sei rezar o rosário. Ou não sei fazer a Via Crucis. E fomos numa colina. Eu estava super cansada de todo dia de agitação da viagem e fomos numa colina chamada Monte Tabor. E para mim o Monte Tabor foi uma mudança. Eu cheguei, sentei numa pedra, estava super cansada. Aí o padre começou a nos explicar o que era o Monte Tabor. Arquitetonicamente, eu já achei o lugar lindo. O lugar parecia uma maravilha. Vista aérea do Monte Tabor.
é a transfiguração do Senhor. Eu me lembro de uma frase que ele me disse, é que todos devemos ter um Monte Tabor em nossas vidas. E como resultado disso, eu disse, é isso que me falta. Esse é o ponto que me falta para ser feliz. E a minha viagem mudou completamente. E eu pensei, realmente o que aconteceu comigo foi uma paz interior. E eu pensei, o que aconteceu? Porque a partir daquilo, a minha viagem mudou. Então, é como alguém que te dá essa paz. Essa paz é a imagem do Senhor que me disse, tenho certeza de que suas preocupações serão minhas também. E, de fato, como resultado, todas as minhas preocupações eram como uma mochila compartilhada, com o Senhor e comigo. E agora, a minha vida atual é passo a passo, mas a minha vida atual é compartilhada com Ele. Eu contei uma piada no trabalho e me disseram, não sei o que aconteceu com você, você se apaixonou porque você tá diferente, porque... E eu disse, sim, eu me apaixonei sim, eu realmente me apaixonei, eu não menti. Porque nessa viagem surgiu um amor entre Deus e eu, diferente. Essa viagem me cativou e me encheu de felicidade. Ela folheia o álbum de fotos da viagem. Por causa do meu trabalho, eu fui a lugares incríveis que quase ninguém pode ir. E por razões de segurança, eu nunca pensei que Israel fosse um país perigoso. Eles vivem do turismo, eles super protegem o turismo, cuidam bastante. E eu tenho que dizer que eu vi mais policiais em Israel do que na Espanha. Por isso, eu encorajo as pessoas a irem e se sentirem seguras. E que não existe motivos para não irem a Israel. Não mesmo. Na sala de jantar, Álvaro. Você sabe, judeus, palestinos, e se sofrermos um atentado? Para de falar bobagem. Mãe, e por que você não investe em alguma coisa útil? Como, por exemplo, para viajar? E eu tô muito feliz por irmos todos em família. Por que você não divide? Né? Acho que todos aqui precisamos de algo. Ou consertar a piscina, ou fazer a brinquedoteca da Luísa. Sim, divide. É tão difícil assim entenderem que não tem presente melhor que uma viagem em família. Calma, não é isso. Se tivesse dito Vaticano, eu não sei. Tem museus, arte, é Roma, mas... Sorvete, macarrão. Já sei. Poderíamos ir todos juntos pra Bali. Tem um resort muito legal que eu vi no Instagram. Escuta, amor, você nos pegou um pouco assim... Além disso, parece que você já decidiu por nós dois. Porém, a viagem não me agrada tanto quanto a você. Talvez esse seja o nosso problema. Essa não é hora de falar sobre isso. Mas quando você decidiu comprar o carro novo e as passagens para a última viagem, aí não precisava decidir entre nós dois, né? Mas eu dou uma viagem para vocês. Uma viagem que pode ajudar toda a nossa família a nos unir de novo. Encara a todos e vira-se para o marido. E você sabe que eu quero muito ir para a Terra Santa. Eu não quero esperar até ter 80 anos, como se pudéssemos ir para lá só no fim da vida. Amor, você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Ah, é? Então dessa vez o copo transbordou. Vamos todos para a Terra Santa e fim de papo. O dinheiro é meu e eu quero gastá-lo assim. Isso é uma viagem para velhas beatas. Você vai jogar esse dinheiro no lixo. Não conte comigo. Pedro! Ele se levanta e sai. Noite. Carmen, deitada na cama de olhos abertos. Álvaro deita-se ao seu lado. Toca no ombro da esposa, que esquiva. Ele vira-se para o outro lado. Carmen permanece pensativa. Dia, fachada da casa. Detalhe do carro Porsche preto na garagem. Carmen no interior do veículo. Ai, senhor, só quero que me conforte. Mas eu tô tão cansada. Álvaro se aproxima da esposa. Carmen, o que tá fazendo? Vai aonde com o meu carro? Eu vou para casa da minha irmã por alguns dias. Eu chamei o Padre Esteban para confirmar que vamos na peregrinação. E eu pedi para ele vir nos explicar melhor. Não era o que queria? Você também tá achando que eu sou uma dessas beatas. Mas pra que meter o padre em nossas coisas? Como vai, Carmen? Mas não é pra tanto. Você sabe como o Pedro é. Mas eu não tava falando do Pedro. Vamos, Carmen, sai do carro. Se vocês preferirem, eu posso voltar em outra hora. Não, você fica. Eu já disse que nós vamos. Que todos queremos fazer essa viagem. Claro, todos. E o Pedro? É claro, ele vai também. Sim. Bom, então está resolvido e vocês vão ver como é uma linda viagem. E com o Padre Esteban de guia, certamente descobriremos mais coisas.
Não. Os franciscanos são os guias. Eu não posso. Eu estou ocupado com milhares de coisas. Não se preocupe, nós vamos pagar. Bom, a Carmen vai pagar. Afinal, você é da família. O problema é que... Bom, eu teria que encontrar um substituto para esses dias, mas... Olha, eu agradeço. Eu agradeço de verdade, mas eu não posso... Tenho certeza que é uma ocasião especial para o padre. Padre, o senhor nunca foi à Terra Santa? Encaram o padre. No escritório, Juan. Eu não acredito nisso. Vocês envolveram o padre? Bom, quando minha mãe insiste. Tá, entendi. Não, e foi bom pro padre Esteban. Eu imagino, ele deve ter se sentido em casa. Nem tanto. Ele nunca tinha ido. E também não deu tanta importância. Porém, felizmente tem muito mais padres que se atrevem a organizar peregrinações guiadas. Padre Arturo Dias. Por todo o tempo que eu vivi na Terra Santa, eu sinto que foi uma riqueza espiritual única, que eu recomendaria a qualquer sacerdote, mesmo seminaristas. Como ir à Terra Santa e isso muda a sua pregação, a sua vida espiritual, a sua meditação, seus conselhos espirituais, te dá uma estrutura geográfica do que são os lugares sagrados. E isso faz com que você se torne até mesmo um pastor de almas. É uma experiência incrível e única. Eu conheço padres que, em determinados momentos, foram levados em uma viagem para conhecer a Terra Santa e eles ficaram tão comovidos pelo que era a Terra Santa que agora ela faz parte de sua agenda pastoral, na qual todos os anos eles fazem uma peregrinação e lá, na paróquia ou no ambiente em que eles vivem, eles levam sempre 1 ou 2 grupos. Um desafio que sentimos com o núncio, com o custódio franciscano, era como atrair jovens para a Terra Santa. Entre outras coisas e muitas iniciativas que podem surgir, especialmente o Caminho de Jesus, uma maneira realmente atrativa e mais econômica de viajar pela Terra Santa caminhando. O Caminho de Jesus é uma forma diferente de peregrinação porque é a pé. E viajamos em seis etapas que começam em Nazaré. Você chega ao lago, damos a volta no lago, que são 50 quilômetros de perímetro do lago, passando por lugares de muita importância no Evangelho, como a margem do lago. Tem a Magdala, tem também Tabirá, tem o Monte das Bem-aventuranças, tem Cafarnaum, tem Betsaida. E depois de lá nós pegamos o ônibus, porque seria muito difícil passar pelo Vale do Jordão a pé. E chegamos ao que é o oásis do Vale do Jordão, que é Jericó, para fazermos uma trilha muito desejada, que é de Jericó a Jerusalém. Cidade de Jericó. Também acontece com os fiéis, que foram e encontraram lá um trabalho voluntário. Eu conheço uma garota que se voluntariou com as Irmãs da Palavra Encarnada para Belém. E lá ela sentiu que Deus poderia estar chamando-a não só para passar algum tempo, passar um verão, mas para dar a sua vida. Foco no padre caminhando. Isabel Domarco, engenheira e missionária. Eu sou engenheira industrial. E a verdade é que eu já tinha minha vida feita na Espanha. Muito tranquila, muito organizada. Uma boa vida. Eu administrava a empresa da família. E em 2005 eu vim pela primeira vez à Terra Santa para a peregrinação. Eu vim com a paróquia e depois vieram os meus pais, minha irmã mais nova. E eu fiquei com vontade de voltar sempre que eu pudesse. E, na verdade, por alguns anos eu continuei vindo. Não era mais só vir para ver os lugares sagrados, mas eu vim e conhecia pessoas que viviam aqui e voltei. Numa ocasião, sozinha, para rezar. E foi aqui que o Senhor me segurou e me fez ver claramente que este era o meu lugar. Que eu tinha que mudar minha vida e vir para cá. Eu comecei a conhecer um pouco mais umas crianças de um lar para crianças com necessidades especiais, que algumas irmãs cuidam, as Irmãs da Palavra Encarnada, que estavam aqui em Belém. Então eu comecei a colaborar com as irmãs, mas eu tive dificuldade em lidar com eles. Eu não estava acostumada com isso, mas em compensação,
sentia que era isso que Deus queria que eu fizesse na época. Eu vi que Deus queria que eu saísse de mim e me entregasse a essas crianças que, no final, algumas pessoas que precisavam e que também não seriam capazes de me agradecer. E assim, muitas vezes nem com um sorriso, porque muitos deles não tinham sequer essa capacidade. O simples fato de estar aqui é um privilégio. Poder colaborar nos lugares sagrados é um privilégio. Isabel ajeita uma imagem de Jesus menino. Eu descobri o que ele estava me pedindo aqui era que eu me consagrasse completamente a ele, aqui em sua terra, a serviço da sua igreja. No escritório, Juan. Tá bom. Toda essa viagem é muito boa, mas ainda não sabemos por que você foi ou o que aconteceu com você. Oi? Laura. Ai, desculpa interromper, mas eu preciso das chaves. Oi, Laura. Por quê? Bom, é que eu preciso buscar a Luísa na escola. Bom, nesse caso, deixa que eu vou, assim eu me livro desse chato. E aí? Estão preparando um julgamento? É claro. O meu. Fica aqui e vê como derrota o seu irmãozinho. Ah, tá, até parece. Eu não descarto te chamar como testemunha. Como é que é? Eu? Não, muito obrigada. Meu negócio é medicina. É que a gente tá falando da viagem. Ah, então eu acho que nesse caso eu vou ficar. Eu quero ver como o Juan acaba com você. Pedro sai. Laura e Juan trocam olhares. Então, Laura, seu irmão tá estranho. Estranho como? Não sei, tá mudado. Bom, é claro, mas eu prefiro ele agora do que antes. Ah, é? Uhum. Eu não tenho tanta certeza. Mas e você, como estão os estudos? Bem, eu termino em 1 ano. Ah, e já escolheu a especialidade? Já, eu decidi quando voltei da peregrinação. Outra coisa da viagem. É que, de alguma forma, todos nós voltamos diferentes. Eu, por exemplo, fiquei impressionada com as freiras de Belém. E bom, com o milagre. Irmã Mariã, Instituto do Verbo Encarnado. Meu nome é Mariã Kawassua e em árabe significa Maria do Coração de Jesus. Sou argentina e missionária aqui na Palestina há 13 anos, onde começamos este trabalho de misericórdia. É um lar para crianças especiais, abandonadas e sem fins lucrativos. Nós vivemos pela providência, dia a dia. São filhos de pessoas que não compartilham de minha religião. No entanto, nós os consideramos nossos filhos porque Deus nos confiou. E é pregado com as obras de misericórdia, que falam muito mais do que palavras. Tanto o idoso quanto a criança, assim como toda pessoa que para o mundo é inútil, aos olhos de Deus, é a pessoa mais útil que existe. Porque é a pessoa que aguenta completamente em seu corpo os sofrimentos que faltam na paixão de Cristo. Então, são eles. Nós sempre dizemos que são as crianças que sofrem. Sofrimento espiritual, sofrimento físico, sofrimento moral. Os para-raios de Deus. São eles que freiam a ira de Deus em relação ao mundo. A freira segura uma menina no colo. Vivemos a providência de Deus e realmente a providência deve ser vivida. Não é uma coisa que se explica. E eu vou dar só um exemplo. Uma vez, eram 10 horas da noite, a irmã responsável pela despensa foi até a nossa casa e disse: irmã, eu não tenho pão para as crianças. Bem, o que íamos fazer à noite na Palestina, tudo fechado? Então eu disse: bem, vamos rezar, vai rezar, para que São José envie algo. Sim, eu já rezei para São José e disse que não tínhamos pão. Eles vão comer o que há. Se não há pão, nós damos outra coisa. Não sei o que temos. Às 10:30 da noite toca a campainha. Que estranho. 10:30 da noite, alguém aqui? Nós já tínhamos fechado todas as portas do convento. Chega um homem de barba e é atendido por esta irmã da despensa. Ela disse sim e ele disse: eu trouxe pão. E a irmã perguntou: o quê? Eu trouxe sacos de pão. Ele nos trouxe 2 sacos de pão. Ele disse para vocês e para as crianças. E a irmã disse: desculpa, como se chama? E o homem responde: José. E aí a irmã entra para guardar o pão e diz: espera um segundinho. Quando entra para deixar o pão na sacristia, fora da capela, e quando voltou o homem não estava mais lá. Enquanto os cristãos têm como relíquias os santos, ou qualquer um que tenha atingido um grau de santidade,
ou que estava mais perto de Deus. Então tendemos a pegar um pedacinho do pano deste santo, algo que tocou o corpo dessa pessoa, e consideramos uma relíquia para nós, o que nos ajuda a viver nossa fé. Muito mais aqui na Terra Santa, que daqui veio o Santo dos Santos, né? Que é muito mais do que todos os santos, o próprio Cristo. Aqui Cristo foi encarnado, aqui Cristo viveu, Cristo passou por aqui. Na sala de jantar, Laura. É que, de alguma forma, essas freiras determinaram a minha decisão. Eu vou fazer a especialidade pediátrica para cuidar de crianças especiais. Você ficou mais forte com essa viagem, não é? Uhum, fiquei. Não, é que eu acho uma opção muito corajosa. Bom, aí você entende que Deus nunca nos pede mais do que podemos dar. E o que não tivermos, nós o pedimos e Ele nos dá. Parece que milagres e conversões são a ordem do dia na Terra Santa, não é? E no dia a dia, o que acontece é que às vezes não percebemos. Pedro chega. Escuta, você lembra do que o Frei Nicolás nos disse? Um frei guia um grupo de peregrinos. Eu sou o Frei Nicolás Marques Gutierrez, um religioso franciscano na Terra Santa com a missão de acompanhar peregrinos como assistente espiritual. Foco em um grande templo em Jerusalém. Antes de 2000 e 1999, acompanhei um grupo de peregrinos de diferentes partes da Itália. E alguns vieram muito perto de Assis, de Perugia. E nesse grupo veio um menino que também estava procurando a vontade de Deus em sua vida, Stefano. Ele fez parte das equipes de preparação para o Ancona, uma equipe de futebol. E seu interesse era se tornar um grande jogador e chegar à Série A. E o Senhor foi mostrando pouco a pouco que não era a sua vontade. E através de um grande acidente em uma das suas pernas, ele percebeu que não teria mais esse futuro. E então, chateado e irritado com Deus porque havia bloqueado completamente, estragou os seus planos, ele disse, bem, agora o que eu vou fazer? A que eu vou me dedicar? Então ele foi para Assis. E em Assis ele viu a propaganda desse grupo que veio para a Terra Santa e pensou, bom, agora eu vou descansar. E durante a semana de peregrinação, um pouco diferente às celebrações eucarísticas em Nazaré, no primeiro dia na Basílica da Anunciação, ele não participou da missa. No dia seguinte tivemos a visita ao lago. E eu sempre digo aos peregrinos que aqueles que são discípulos de Jesus têm que se molhar. E ele disse, posso tomar um banho? E eu disse, não, aqui não é lugar para nadar. É só para tocar a água e fazer o sinal da cruz. E ele tirou o tênis que estava usando e os colocou de lado e entrou. Então Cláudia, uma companheira que veio com ele, me disse que ele queria andar como Jesus sobre as águas. E eu disse, não, acho que ele não tem muita fé ainda. E então eu fui ao santuário. E ele ficou um tempo e no momento em que eu disse a eles, vamos para o grupo, ele não saía. E ele falou, eu não consigo me mexer. E, bom, então eu fui até ele e falei, Stefano, vamos, está na hora. E ele disse, eu não consigo me mexer, eu não estou brincando. E eu disse, o quê? Você está com alguma cãibra? Por que você não pode andar? Ele disse, eu não consigo me mexer, é sério, eu não estou brincando. E eu dizia, vamos, e ele falava, não, puxa, porque eu não consigo me mexer. O que eu faço? Eu disse, eu não sei. Peça ao Senhor para deixá-lo se mover, que te conceda ver o que ele quer de você, para se mover. Eu vou procurar o grupo e espero você lá em cima, mas peça ao Senhor. Ele não vinha, então eu pensei, eu vou buscá-lo de novo. Ele estava vindo, mas vinha muito cabisbaixo, muito pensativo. E eu perguntei, Stefano, como você está? E ele disse, não, eu não quero falar. Eu não quero falar nada. Eu não vou dizer nada. Vamos. Eu disse, ok, vamos pro ônibus e depois você me conta. E eu pensei, e à noite voltamos para Nazaré e ele me disse, eu não conseguia me mexer. E você me disse para rezar e eu rezei, sabe? Comecei a me mexer pouco a pouco. Comecei a sentir algo muito curioso no meu joelho direito, o que estava machucado. E saí e vim e entrei no ônibus. No dia seguinte,
estávamos vindo para Jerusalém. E antes de virmos, eu disse ao grupo, vamos para a gruta para saudar a Virgem Santíssima e continuar nossa peregrinação. E qual foi a minha surpresa? Esse garoto de joelhos, e estava rezando a Ave Maria. E no momento em que eu disse, vamos, ele se levantou tranquilamente, sério. E no dia em que partimos, ele me pediu para ficar no Santo Sepulcro, para passar a noite em oração. E eu não perguntei mais nada se ele estava bem ou se ele estava mal. Quando o vi na Itália depois, ele já andava normalmente. Ele não pensava mais em voltar ao futebol ou tentar o futebol, porque percebeu que o Senhor o tinha curado. Ele o havia curado. Podia ter continuado nesse caminho, mas se permitiu ser convencido por Jesus. E no final, ele foi para Assis e fez um retiro espiritual. Hoje é frei franciscano da província religiosa de Assis. Na sala de jantar. Me dá uma mão, filho. Pedro se levanta e pega uma das caixas dos braços do pai. Oi, Juan. Boa tarde. Com certeza não param de falar sobre a viagem. Não paramos de debater coisas sobre a viagem e todas as histórias fantásticas. Eu também fiquei bastante surpreso. Contou sobre Magdala? Não. Não? Enormes paredões rochosos se estendem por uma planície. Eu sou o padre Juan Maria Solana Ribeiro, sou um legionário de Cristo. E trabalho na Terra Santa há 15 anos. Sentado no topo do paredão, o padre observa a paisagem. Nova York, como reitor de um de nossos seminários. E de um dia para o outro, você será o diretor de uma casa de peregrinos em Jerusalém. Foi uma mudança muito forte na minha vida. Primeiro, por causa de uma circunstância pessoal que eu estava passando. Uma depressão. E, de repente, você vai para Jerusalém. É a última coisa que eu esperaria na vida. Cheguei a Jerusalém em 7 de novembro de 2004. E no dia 16 de manhã, contemplando o nascer do sol no Mar da Galileia, comecei a pensar ou a sonhar o que eu gostaria de fazer na Terra Santa, o que eu gostaria de fazer aqui. Esse lugar é maravilhoso, aqui Jesus viveu, o mar, enfim. E acontece que encontrei o padre custódio da Terra Santa e disse, gostaria de fazer uma casa de peregrinos na Galileia. E ele, estão vendendo um terreno. Nós não estamos interessados. Se você tem interesse, então, vá em frente. Eu apareci lá, fui recebido por uma senhora que me levou para ver o lago, que naquele momento estava no seu nível mais alto. Fiquei fascinado. E pensei, este é o lugar para o projeto que estou sonhando. E então, voltei para o carro e disse, vou a Nazaré. Eu vou lá para rezar, pedir isso a São José e Nossa Senhora. E sabe, eu meio que pedi a Deus um sinal. Pensei, isso é uma coisa de Deus ou é minha? E quando eu estava chegando em Nazaré, recebi um telefonema de uma amiga. E ela me perguntou, padre, o que você está fazendo aí? E, resumindo, eu falei que estava procurando um terreno, quero fazer um projeto e tudo mais. E ela responde, padre, eu vou lhe ajudar. Conte com a minha ajuda para esse projeto, vá em frente. Santo Deus, pensei, não pode ser. Acabei de pedir a Deus um sinal ali no Mar da Galileia e agora me liga essa mulher que me ligou 1 ou 2 vezes em 20 anos. E ela disse que vai me ajudar. Bom, para mim foi um sinal de Deus. Assim que pusemos as mãos no terreno, começamos a colocar 2 pedras aqui, um muro ali. E um dia o arqueólogo me ligou e disse, padre, isso é uma sinagoga do 1º século e é importantíssima. E bom, foi uma grande surpresa. Vista aérea do terreno. No final do 1º século deve ter havido uma inundação ou uma chuva torrencial que cobriu Magdala e permaneceu coberta até 2009, quando a descobrimos. Foco nas ruínas. Eu fico muito emocionado em pensar que há milhares de pessoas no mundo que colocaram um tijolo neste lugar.
Cenas da missa de inauguração em maio de 2014. Nós não estamos aqui para levar as pessoas para visitar pedras e visitar lugares. Nós estamos aqui para levar as pessoas a lugares para visitar e conhecer os mistérios de Deus. Que Deus se tornou carne, que Deus nasceu, que Deus morreu, que Deus ressuscitou, que Deus se transfigurou, que Ele falou com uma multidão, que Ele multiplicou 5 pães e alimentou 10.000. São mistérios. E eu acho que é isso que as pessoas devem ser convidadas a fazer. Vá e viva um mistério. Depois de terminar Magdala, é minha prioridade número 1 trazer padres para a Terra Santa. Eu os convido e digo sempre para virem. Porque pregamos o Evangelho no abstrato. Pregamos o Evangelho de ouvido. Depois de ir à Terra Santa, comentar uma passagem do Evangelho é totalmente diferente. Mapa e mosaico da região. A questão da comunidade cristã da Terra Santa é um pouco complicada. Muitos deles e muitas famílias sentem isso como um chamado, como uma vocação. Nós somos os cristãos da Terra Santa e vamos ficar aqui. Eu peço muito a Deus que os lugares da Terra Santa não se tornem museus. Que sempre existam cristãos, mesmo que sejam poucos, mas que sejam testemunhas dessa continuidade que existe desde o início, dos cristãos que viveram aqui, que testemunharam e viveram a fé cristã. Todos temos uma certa responsabilidade pela Terra Santa. Não devemos perder as raízes históricas onde Cristo nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, onde foi elevado ao céu. Na casa, Pedro e Juan voltam para o escritório. Ei, que tal a gente finalizar por hoje? Tá bom. Aceitamos um recesso no caso. Mas você não vai se livrar de mim tão fácil. Pedro pega o rosário de cima da mesa. Depois, eles limpam a piscina enquanto Laura lê um livro. Nada, eu tô feliz por você. De verdade. Nossa, então gostou do joguinho, né? Eu tô falando sério. Eu tô feliz por você. Eu só continuo surpreso. O que te fez mudar de ideia? Pedro larga a rede de limpeza e encara o amigo. Uma conversa com o meu pai. No quarto, Álvaro aproxima-se do filho e senta-se na cama. Como você fala assim com a sua mãe? Você não tem sido muito gentil também, né? Qual é o problema? Eu não posso ir nessa viagem, só isso. Tem mais coisa. É o trabalho? O Juan me ligou de manhã. Tava preocupado porque não te achava. É só uma fase ruim, hã? Não me diga que nunca teve uma. Sabe que pode me contar qualquer coisa. E aí, vai ficar aqui a noite toda? Só o tempo necessário. Eu perdi tudo. E vou perder meu emprego. E devo muita grana. Tenta pegar o celular de Pedro, que esquiva. No que você se meteu, filho? Olha, eu tentei parar muitas vezes, tá? Só que... Quanto? Álvaro encara o filho. Muito. Mas o que te deu na cabeça? Eu sei lá, pai, eu não sei. Vou ver como posso te ajudar. Se você me deixar, mas com 3 condições. Primeira, larga agora, seja o que for. Segunda, você vai ver um especialista. E terceira, você vem com a gente na viagem para a Terra Santa. Cabisbaixo, Pedro nega. Álvaro dá um soquinho no ombro dele. Pedro afirma. Na área da piscina. Eu menti pro meu pai. O problema não se resolveu porque meu pai me deu o dinheiro. Eu fui à peregrinação, mas eu continuava igual. Panorâmica de Jerusalém. No quarto do hotel, Pedro mexe no celular. Eu não acredito. Continua olhando para o celular.
Mas por que você ainda tá assim? Já tá todo mundo tomando café. Anda logo, que o ônibus sai em 20 minutos. Tá bom, eu já vou. Vem de uma vez. Carmen sai. Ele joga o celular na cama e senta-se cabisbaixo. Eu viajei para Terra Santa, mas minha cabeça não estava lá. Na área da piscina. Esse é o seu novo amuleto? Ou é só uma lembrança de lá? Isso é um rosário. E me ajuda a lembrar o que me aconteceu lá. Olha para o rosário nas mãos. Ao rezá-lo, se recorda a vida de Jesus. Seus dias na terra. Escuta, pelos caminhos que ele caminhou, nós passamos. O problema com o jogo é que você acha que controla e que não acontece nada, que é uma fase ruim. O mais difícil não é segurar a vontade. O mais difícil é pedir ajuda. O irmão mais novo se aproxima. E aí, tudo bem, Edu? Tudo. Tá lendo o quê? Com certeza alguma coisa relacionada à Terra Santa, né? É um livro sobre línguas semíticas. Eu tenho pensado, depois de terminar o colégio, em ir para Jerusalém estudar hebraico e árabe. Não me olha assim, ele já era um nerd antes de ir à Terra Santa. Mas isso não é pra gente mais velha, com barbas longas e que tá meio doida da cabeça? Bom, tem gente lá de todos os tipos. Frei Aquilino, vice-diretor da revista Terra Santa. Eu sou Aquilino Castilho. Sou delegado da custódia da Terra Santa para a Espanha. Praticamente passei dos 12 aos 14 anos e até os 21 anos, não muito longe de Deus. Acho que na minha consciência havia uma coisa que restava, mas havia uma total ausência de prática. Eu não frequentava a igreja, nunca ia à Eucaristia e, é claro, nem tampouco me confessava. Simplesmente Deus não cabia na minha vida. Ele não existia. Eu comecei a fazer o 3º ano de estudos árabes islâmicos e 1º ano de filosofia hebraica e aramaica. Esse ano para mim foi muito importante, porque o Departamento de Estudos Hebraicos e Aramaicos ofereceu a possibilidade de fazer um curso intensivo de língua hebraica na Universidade Hebraica de Jerusalém. E assim, com alguns companheiros, nos mudamos para Jerusalém. Um dia comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Eu também comecei a sentir que toda a vida que eu estava levando em Madrid, a vida das discotecas, dos bares, a vida de sair, quando eu tinha tempo de um fim de semana, um sábado e um domingo, para tomar os aperitivos, os petiscos com os amigos, aquelas saídas que vão prolongando e chegam até o café. Que tudo isso não estava me satisfazendo. Havia algo que estava deixando todo o meu interior vazio. E um dia em Jerusalém, eu fui dar uma volta porque me doía. Me doía meu interior, minha alma doía. Fui dar uma volta sem rumo e sem perceber, caminhando e evitando sempre a multidão, cheguei à Praça do Santo Sepulcro. Praça do Santo Sepulcro, lotada de peregrinos. Todos ali gritavam, davam vozes ao seu grupo. Os guias tentavam reunir as pessoas. Mas dentro da igreja a situação não melhorava. Era ainda pior. Calmamente me sentei lá, esperando que os peregrinos entrassem ou saíssem. E nesse momento, é o momento em que minha vida começa a mudar. Acho que é uma teofania. Uma teofania muito clara. Não é uma teofania onde eu vejo que o céu se abre e há nuvens ou anjos. Estou diante do Calvário e começo a pensar em quem sou eu, no que estou fazendo em Jerusalém. Nesse momento eu penso que é muito importante ter convicções pessoais, morrer pelo que se acredita. Em um momento, eu percebo que aquela pessoa que está dando a sua vida por seus amigos é alguém que me conhece muito bem. Ele é o próprio Deus. Ele é um Deus que encarnou. Ele é um Deus que se tornou um homem como eu. E é um Deus que está pregado em uma madeira, que está me olhando nos olhos, que entende muito bem quem eu sou, que entende muito bem minhas fraquezas, que entende meus medos e ama exatamente como eu sou. É exatamente aí que entendo que Jesus Cristo não morre por seus ideais. Ele não morre por seus amigos. Ele está morrendo por mim.
percebi que Jesus Cristo não só estava me amando enquanto morria, não só me entendia enquanto morria, mas Ele estava me dando a vida eterna. Que nada neste mundo vale mais a pena do que realmente acreditar no Cristo morto e ressuscitado. Para mim, o lugar do Calvário, o lugar do sepulcro vazio, são os lugares onde eu acordo para a vida. Eu fiquei sentado lá por 5 horas. Mas isso foi 1 segundo. Foi um momento em que tudo aconteceu. Naquele momento em mim foi criado um sentimento de pertencimento à igreja. Um sentimento de necessidade do Jesus eucarístico. É o momento em que eu me converto em Jesus Cristo. E me ponho de pé, fisicamente. Porque eu vejo que são fatos muito importantes. Eu vou para o Calvário. Eu vou no momento em que os franciscanos estão incensando o lugar onde a cruz estava. Então eu busco a confissão, ali no Santo Sepulcro. Uma confissão desejada, naquele momento, deixada para trás durante anos. E percebo que o que eu quero é estar perto de Jesus Cristo, através de seus sacramentos, especialmente a Eucaristia. Também percebi, através do meu ministério como sacerdote, especialmente na Terra Santa, o número de pessoas que chegaram sem nenhuma esperança, mas que em certo momento, no lago, em Belém, no Monte Tabor, em Nazaré, se sentiram tocados. Eles sentiram seu coração se movendo em direção a algo. É impressionante quando você está no santuário de Nazaré, quando um de nós está dentro do confessionário e uma pessoa se aproxima. Alguém que não se confessa há 30 anos. 30 anos sem fazer comunhão. E que a única coisa que consegue fazer é começar a chorar. Para mim, a grande incógnita é como fazer o mundo ocidental também entender. Os bispos, os padres diocesanos, as paróquias inteiras, que entendem como a Terra Santa, como a peregrinação, esse dinamismo não é só material, não é físico de alguém que se desloca para a peregrinação, mas é interior. Porque uma pessoa que peregrina e que está 8 ou 10 dias na Terra Santa, essa pessoa se lembrará continuamente dos lugares sagrados, através da leitura do Evangelho durante a Eucaristia. A Europa, sem o caminho de Santiago, não seria Europa. O cristianismo, sem Jerusalém, não é cristianismo. Panorâmica da cidade de Jerusalém. Olha só, ele já chegou. No jardim. Ei, você não precisa ficar se não quiser, tá bom? Você não vai se livrar de mim tão fácil assim. Além do mais, a Laura me convidou. E eu não posso dizer não. Quem veio? Dom Esteban, o padre. Meus pais convidaram ele para jantar. E o que ele achou da Terra Santa? Ele gostou demais. No início era apenas um peregrino, mas depois de alguns dias, começou a celebrar a missa diária. Acredito que o exemplo dos franciscanos, mantendo o cristianismo vivo, apesar de todas as dificuldades, tocou o coração dele. Frei Marvan, diretor da escola Terra Santa. Em uma família cristã. Meu pai era de origem ortodoxa. E a minha mãe era cristã da Igreja Católica Latina. Eu fui batizado pelos monges. E depois me mandaram para uma escola anglicana. Porque a escola anglicana é uma boa escola, onde você aprende inglês. E no final acabei virando franciscano. Alunos jogam bola na quadra da escola. Eu sou o diretor da nossa escola em Belém. E essa escola é a escola mais antiga entre todas as escolas da custódia da Terra Santa. E na Terra Santa nós temos cerca de 15 escolas. E esta é a primeira que foi registrada como uma escola oficial em nossos arquivos. Escola Terra Santa em Belém. Estou falando de 1598. E então, naquela época, os frades começaram a ensinar o povo, em primeiro lugar, a religião. Aqui na escola, aproximadamente 63% dos nossos alunos são cristãos de diferentes igrejas, católicos e não católicos, e o resto são muçulmanos. Em Belém, a comunidade é formada por cristãos e muçulmanos, e a escola está aberta a todos. De acordo com o currículo palestino, nós devemos ensinar religião.
E esta é a única aula dividida entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos estudam a religião cristã com um professor especializado. E o mesmo com os muçulmanos, com um professor muçulmano especializado em você sabe, em religião islâmica. É nosso dever cuidar das igrejas, dos santuários, das grutas, de todos esses lugares. Durante todos esses anos, tivemos tantas guerras e conflitos na Terra Santa, e muitas pessoas fugiram daqui, mas nós, como franciscanos, ficamos. Nós seguimos nesse lugar, sofremos, tivemos mártires, mas ficamos. E é isso que tentamos transmitir aos nossos alunos, ajudá-los a entender como aceitar os outros e viver em paz. O problema dos cristãos na Terra Santa é uma questão muito séria e complexa. Por que estão indo embora? Eles saem em busca de uma vida melhor, de empregos melhores, eles querem viver de uma maneira mais decente. Halil, cristão em Belém. Na região de Belém, nós somos de 20% a 22%. E na Palestina não chegamos nem a 1%. Se não sobrarem cristãos em Belém, o que nós ganhamos? Seria apenas um lugar para visitar e o espírito seria perdido, porque nós somos as testemunhas de Jesus aqui. Sami, cristão palestino. Eu também temo muito pelo futuro dos meus filhos. Eles querem se casar. Eles querem estudar. Vicenço, Associação Pro Terra Santa. Os cristãos do mundo todo têm uma grande responsabilidade de apoiar todos aqueles que permanecem na Terra Santa. Florentino, diretor do Instituto de Política Internacional da Universidade Francisco Vitória. Eles têm que perceber que o resto dos cristãos no mundo entende sua situação muito peculiar. Então não vamos apenas olhar para os edifícios, não vamos apenas olhar para aqueles lugares que são icônicos para uma fé. Vejamos também como essa fé sobreviveu, se adaptou ao longo do tempo e participando das circunstâncias dos cristãos que estão aqui hoje e que são uma continuação daqueles que foram 20 séculos atrás, também podemos encontrar a base da mensagem, a base da fé. Frei Marvan anda pelo corredor da escola. Se eu não tivesse nascido aqui, eu adoraria vir para a Terra Santa. Para mim é o 5º evangelho. E nós temos 4. Mas quando você chegar à Terra Santa, você vai entendê-los melhor e vai tocar com suas próprias mãos os lugares onde Jesus esteve, onde Jesus viveu, os lugares onde Jesus dormiu e pregou e realizou milagres. A experiência de tudo isso é totalmente diferente de apenas ouvir sobre isso ou ler sobre isso, mesmo na Bíblia. Muitas vezes dizemos que se você não acredita em Deus e vem para a Terra Santa, esperamos que você saia como um peregrino. Mas se você vier como um peregrino, esperamos que você volte para casa como se fosse um santo. Na sala de jantar. Mãe, deixa que eu te ajudo. Obrigada, filho. Como tá o interrogatório? Que interrogatório? É mais do que um interrogatório, é um julgamento. Eu não entendi nada. É que o Juan acha que o Pedro tá diferente, que a viagem à Terra Santa mudou ele. Eu tô vendo que vocês gostaram disso. Padre. Bom, é que de uma forma ou de outra essa viagem mudou a todos nós. É verdade. É que ver alguém que você ama sofrer e que não te deixa ajudar é muito difícil. E acontece que Deus passou isso comigo. Eu também precisava de ajuda. Ainda bem que Ele nunca deixa de insistir. E te apresenta a pessoas que sentem o mesmo que você, que têm suas mesmas preocupações e descobrem como seguir em frente, sem jogar tudo pro alto. Lembram daquele peregrino? Aquele alemão, aquele guia peregrino. É claro. Sim. Olha. É uma beleza. Karl Heinz, guia de peregrinos em Jerusalém. Estou aqui na Terra Santa há quase 40 anos. E foi aqui que o meu coração encontrou a minha esposa, aqui na Terra Santa. E agora juntos guiamos os peregrinos aos passos de Jesus. Por exemplo, uma vez estávamos com um grupo dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Um deles disse, eu acabei de ver o Gólgota, onde Jesus morreu. E para mim a experiência já foi tão forte que eu poderia ir para casa agora.
Outro exemplo, um casal disse: não queríamos ter mais filhos. Nossa carreira é mais importante e por que ter filhos? Agora, nesta Terra Santa, nós decidimos ter filhos, porque estivemos em Belém, onde Jesus se tornou criança. Então devemos também ser crianças. Jesus fala com vocês dois, desejos de Deus. E depois de um ano, eles nos escreveram, nós tivemos um filho. Esta é uma experiência muito forte e bonita. Outro casal que não queria mais ficar junto, eles estavam preparando tudo para fazer o divórcio. E no final eles disseram: vimos em Nazaré aquele casal ideal, unido, e Jesus, que nasceu em Belém, porque Maria disse Fiat em Nazaré. Porque hoje celebramos a festa do nosso Fiat, porque dissemos um ao outro: vamos ficar juntos novamente. Vamos esquecer e superar todas as dificuldades de viver juntos para testemunhar que Jesus está verdadeiramente entre nós. Foco no porta-retrato com foto do casal. Jesus Garcia é escritor e jornalista. Em 2006, eu estava trabalhando em um grupo de mídia como jornalista. E houve um conflito armado entre Israel e Líbano. E foi assim que eu fui parar na Terra Santa. Até então, a experiência da fé até 2006, não era muito viva. Uma das coisas que me aconteceu é que visitei a trabalho muitos países muçulmanos. E vi muçulmanos peregrinando a Meca. E vim com a preocupação de que por que não vamos à Terra Santa? Vamos para Lourdes, para Fátima, para muitos lugares, para Roma. Mas a Terra Santa não está entre as alternativas ao fazer uma peregrinação como o Caminho de Santiago. E é como se a Terra Santa não existisse. Templo em Jerusalém. Eu me casei em outubro de 2013. E um mês antes do casamento, fui a uma igreja em Madrid para uma adoração eucarística. E eu estava rezando e adormeci. Eu acabei dormindo no banco. A certa altura, eu acordei meio assustado e com uma ideia muito clara na cabeça. Tanto que mandei uma mensagem pro celular da minha esposa, que era minha namorada, e disse: o Senhor me deu uma luz. Já sei sobre o que eu vou escrever no meu próximo livro. Eu vou escrever um livro sobre a Terra Santa. E ela disse: que boa ideia. E o que vai ser? Sobre a vida de Jesus? Um guia de peregrinação? Eu disse: olha, eu não sei. Mas como vamos para lá em lua de mel, um mês depois nos casaríamos, certamente o senhor vai me dizer. E eu me lembro que ele respondeu: com certeza que sim, pois ele nunca falha. Ele pega o porta-retrato com foto do casal no casamento. Ir em viagem de lua de mel para a Terra Santa não é que seja uma lua de mel diferente. É que torna o seu casamento e toda a sua vida diferente. Cria uma presença do que é vivido na Terra Santa, que é uma relação, um encontro pessoal com o Senhor, que se torna presente em toda a sua vida de casado. Isso é fato. Fotografia do casal com Jerusalém ao fundo. Na viagem de lua de mel para a Terra Santa, eu conheci o padre Juan Solana, um mexicano que faz um imenso trabalho lá. E uma noite ele nos convidou para jantar na última noite da nossa lua de mel, para jantar em Jerusalém. Ele me conta a história da descoberta de Magdala, da qual ele foi um dos descobridores. E na sobremesa, ele me diz: Jesus, por que você não fica aqui e me escreve um livro? Contando a história da descoberta de Magdala. A minha esposa, naquele momento, deixa cair o talher e diz: eu não acredito. E eu disse: padre, eu estou desempregado. Nós pusemos nosso casamento nas mãos de Deus, e esta é a resposta concreta. Porque eu também acabei tendo essa inspiração. E assim ocorreu o nosso primeiro ano de casamento. Nós íamos à Terra Santa por longos períodos. Ele segura o livro publicado. E uma dessas viagens, que duraria um mês, nós fomos em 2 e voltamos em 3, porque a minha esposa voltou grávida do nosso filho mais velho, que se chama Santiago. E eu sempre falo para ele que ele é um galileu. Foto do casal abraçado. Uma das ideias que eu tive foi ir à Terra Santa na lua de mel e algum tempo depois, anos depois, ser o destino de, por exemplo, uma celebração de bodas de prata ou de ouro. Nós conhecemos casais com muitos anos de casamento, que economizaram por anos para fazer essa viagem, essa peregrinação. E compartilhamos com eles sua renovação de votos matrimoniais, depois de muitos anos de casamento. Em Caná da Galileia, eu fico até arrepiado, foi
uma experiência ser testemunha daquilo. Foi algo parecido como testemunhar aqueles casamentos em que o senhor foi convidado. E fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Então eu recomendo a todo mundo que se casa a ir em lua de mel para a Terra Santa. O presente perfeito para um rapaz recém-ordenado como padre, sacerdote, é uma peregrinação à Terra Santa. As raízes de sua vocação e seu chamado, porque o seu sacerdócio não será o mesmo se ele não for à Terra Santa. Na sala de jantar. Meus amigos, escutem. Isso merece um brinde. Eu nunca vou me cansar de agradecer a vocês pelo convite. E além disso, não foram só vocês que redescobriram a sua vocação. Saúde. Saúde. Eles bebem o vinho. E já estamos organizando uma peregrinação para a primavera, hein? Boa! Aí, Juan, por que não se anima? Eu não me importaria em ir de novo. Mãe, se você me pagar a viagem de novo, eu vou de guia. De guia? Que maravilha. Começa ajudando em casa e aí veremos. Bom, Senhor, abençoe esses alimentos que vamos comer. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ainda não me contou o que aconteceu na viagem. Um último apelo? Por favor? Meritíssimo. Me declaro culpado de todos os meus crimes. Pedro abre a porta segurando o celular. Sua equipe perdeu. Se quiser apostar novamente, pressione 0. Em seguida, diga o nome da equipe. Baqueado deixa a porta aberta e senta-se na cama. Os pais o observam. Carmen vai entrar no quarto e Álvaro a detém. Ele fecha a porta. No outro quarto. Você também sabia e não me disse nada? Ele vai superar. Vocês querem me deixar maluca. Me perdoa. Com tanto trabalho e tanta distração, eu falhei. Falei com vocês. Eu não enxergava o que era realmente importante. Bom, eu também empurrei muitas coisas com a barriga. Mas nós estamos aqui. Obrigado pela viagem. Eles se abraçam apertado. Entardecer em Jerusalém. No quarto, Pedro assiste pela TV uma partida de futebol. Pressione 0 e diga a quantidade. Em seguida, diga o nome da equipe. Caso contrário, pressione 1. Desculpe, não entendi. Ele deita-se na cama, joga o celular de lado e permanece pensativo. Pedro continua deitado na cama reflexivo. Detalhe da sua mão segurando um talismã. Ele dorme e deixa o talismã cair. Noite. Panorâmica de Jerusalém coberta por luzes. No quarto, uma mão aproxima-se de Pedro e toca em seu ombro. Eu estava te esperando. Pedro abre os olhos e senta-se. Coloca a mão sobre o ombro. Está sozinho no quarto. Retira do bolso da calça o rosário. Olha fixamente para o objeto. Dia, fachada da Basílica do Santo Sepulcro. No seu interior, Carmen aproxima-se de Pedro. Toma, filho. Eu comprei para você. Entrega o rosário. No quarto, Pedro chora segurando o rosário. Na basílica, mãe e filho sorriem um para o outro. Eles se abraçam emocionados. No quarto, Pedro levanta a cabeça. Na basílica, Carmen e Pedro permanecem abraçados. A tela escurece. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro. João capítulo 20, versículo 8. O discípulo João entra no sepulcro. Ele viu e creu. Terra Santa.
O Último Peregrino. A Terra Santa e os cristãos que vivem por lá aguardam sua chegada. Venha e acredite. Em memória de Sami Dabanê, vítima da Covid-19. Sobem créditos.